As eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 entram em um momento decisivo nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Várias seleções do mundo podem carimbar suas vagas para o Mundial, e na América do Sul o destaque fica por conta do Brasil, que enfrenta o Chile em mais um jogo crucial. A seleção brasileira vive um período de transição sob o comando de Carlo Ancelotti e chega pressionada não apenas pelo desempenho em campo, mas também pelas escolhas polêmicas do treinador na convocação, especialmente a ausência de Neymar, que voltou a ser assunto dentro e fora do país. Esse é o tipo de cenário que mexe com a paixão do torcedor. Afinal, estamos falando de eliminatórias, de Copa do Mundo e, principalmente, da seleção brasileira, que por mais que sofra críticas e desgaste nos últimos anos, ainda carrega consigo a responsabilidade de representar o país que mais respira futebol no mundo. Mas será que esse Brasil de Ancelotti tem mostrado evolução? Será que a ausência de Neymar é mesmo justificável ou estamos vendo o maior craque da última década sendo colocado de lado de forma injusta? Antes de entrar nesses pontos, já vou pedir para você que está assistindo, se inscreve no canal Só Rivais. Aqui a gente fala do futebol brasileiro e internacional com análise crítica, polêmica e respeito, sem passar pano para ninguém. E não se esqueça de ativar o sininho, porque cada vídeo é feito para trazer aquela reflexão que vai além do resultado dentro de campo. Falando de classificação, as eliminatórias já começam a desenhar o mapa da Copa de 2026. Algumas seleções da Europa e da Ásia estão muito próximas de confirmar matematicamente suas vagas. Na América do Sul, a situação também começa a se definir. Argentina, Brasil e Uruguai aparecem como favoritos para garantir as primeiras colocações, mas a disputa pelo meio da tabela é intensa, com seleções como Chile, Colômbia, Paraguai e Equador brigando ponto a ponto por posições que dão acesso direto ou ao menos uma vaga na repescagem. E é exatamente nesse contexto que o jogo Brasil x Chile se torna tão importante. A seleção brasileira entra em campo com a obrigação de vencer, tanto para seguir firme no caminho da classificação antecipada, quanto para acalmar a torcida, que anda desconfiada com as escolhas de Ancelotti. O técnico italiano, acostumado a trabalhar em clubes de ponta da Europa, ainda busca encontrar o equilíbrio entre nomes experientes e jovens talentos que surgem com força no cenário nacional e internacional. O provável time do Brasil para enfrentar o Chile deve ter Bento no gol, Marquinhos e Beraldo na zaga, Danilo e Wendel nas laterais. No meio, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, enquanto no ataque a aposta é em Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick. É um time forte, cheio de qualidade técnica, mas que carrega a responsabilidade de entregar resultado imediato. Do outro lado, o Chile chega pressionado, mas sem nada a perder. O time chileno já não tem mais aquela geração de ouro que brilhou em 2014 e 2016, mas continua sendo um adversário duro, competitivo, que sabe jogar contra o Brasil. Nomes como Alexis Sánchez e Arturo Vidal já não têm mais o mesmo protagonismo, mas ainda podem causar problemas se o Brasil vacilar. Mas o assunto que mais repercutiu antes desse jogo não foi exatamente a escalação. Foi a ausência de Neymar. O craque do Santos, que recentemente voltou ao futebol brasileiro, está fora da lista de Ancelotti por conta de um edema na coxa. Oficialmente, o corte tem justificativa médica, mas o que chama a atenção é a repercussão internacional. Um dos jornais mais importantes da Europa publicou que Neymar estaria escolhendo o caminho errado na sua luta para retornar em definitivo à seleção brasileira. E aqui a discussão fica polêmica. Até que ponto Neymar ainda tem espaço nesse Brasil que Ancelotti quer montar? Por um lado, o jogador segue sendo uma referência técnica, o nome que mais desequilibrou com a camisa amarela nos últimos anos. Por outro, existe um desgaste natural, físico e até psicológico, que faz parte da trajetória de um atleta que já passou dos 30 anos e acumula lesões. O dilema é claro: vale a pena insistir em Neymar ou é hora de olhar para frente e construir uma seleção baseada em Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick? A torcida, como sempre, está dividida. Muitos defendem que Neymar ainda pode ser decisivo, especialmente em jogos grandes, e que sua experiência pode ser fundamental em uma Copa do Mundo.
Outros acreditam que o ciclo acabou, que já não dá para depender de um jogador que passa mais tempo no departamento médico do que em campo. E nesse ponto, Ancelotti tem mostrado que está disposto a apostar em um novo ciclo, mesmo que isso custe desgaste com parte da opinião pública. Esse tipo de decisão define muito mais do que a escalação de um jogo. Ela define a narrativa em torno da seleção. Se o Brasil vencer bem o Chile e mostrar futebol convincente, Ancelotti ganha moral e reforça a ideia de renovação. Mas se tropeçar, a ausência de Neymar vai ser usada como argumento contra o treinador, e a pressão vai aumentar. E todos nós sabemos como a seleção brasileira costuma lidar com pressão, ou cresce de vez, ou entra em crise rapidamente. Outro ponto que não pode ser ignorado é a necessidade do Brasil se firmar novamente como potência mundial. Nos últimos anos, vimos uma seleção que ficou pelo caminho em Copas, que perdeu finais continentais e que já não impõe mais o mesmo respeito de antes. A camisa ainda pesa, mas se não vier acompanhada de resultados, vira apenas lembrança de glórias passadas. E o torcedor brasileiro não se contenta só com lembrança, quer título, quer protagonismo, quer a volta da seleção que bota medo em qualquer adversário. Esse jogo contra o Chile pode parecer apenas mais um nas eliminatórias, mas representa muito mais. É a chance de mostrar evolução, de dar confiança para os jovens talentos e de provar que o Brasil pode chegar em 2026 com força para brigar de verdade pelo Hexa. E se você ficou até aqui acompanhando essa análise, já sabe o que fazer. Se inscreve agora no canal Só Rivais, deixa seu like e ativa as notificações. Aqui a gente fala a verdade sobre o futebol, doa a quem doer, mas sempre com respeito e profundidade. E você, acha que Ancelotti está certo em deixar Neymar de fora, ou o craque ainda tem muito a dar para a seleção? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater, porque esse assunto ainda vai render muito.